Igreja, vamos abrir a Santa Bíblia no Salmo 119. E não precisam ficar preocupados, porque nós não vamos ler todo o Salmo. Apenas um verso, o verso 160. Se perto de você estiver alguém sem a Bíblia, compartilhe a sua, abençoe o seu vizinho e exercite o dom da hospitalidade. O tema da mensagem desta manhã, comemorativa do mês da EBD, é: estudemos a palavra de Deus. Salmo 119, verso 160. Ali está escrito: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Amém. Amém. Abril, como dissemos e agora há pouco expusemos, é comemorado pelos batistas brasileiros como o mês da escola bíblica dominical. E há uma necessidade de que estudemos a Bíblia, de que estudemos a palavra do Senhor, de que façamos isso nas classes de EBD, de que façamos isso no recôndito dos nossos lares, de que façamos isso em nossos cultos, em nossas igrejas, porque é de grande importância que amemos, respeitemos, estudemos, pratiquemos a santa palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo hoje, aqui no Brasil, uma verdadeira batalha pela alma da igreja. E essa batalha repousa especificamente sobre a questão da confiabilidade absoluta da Escritura, da Bíblia, como sendo a palavra de Deus. Não estou me referindo aos ataques que o mundo faz à Bíblia, porque com relação a isso não há novidade. O mundo sempre atacou e sempre atacará a Bíblia, porque a Bíblia confronta o mundo com o padrão de Deus, que é totalmente diferente do padrão mundano. O mundo quer afirmar que são certas coisas que a Bíblia afirma que são erradas. Então é natural que o mundo queira desmerecer a Bíblia Sagrada. Não por outra razão, irmãos e irmãs, ao longo dos séculos a Bíblia foi perseguida, proibida, trancada, queimada. Tantas civilizações, em tantos lugares, tentaram impedir o acesso do ser humano à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. E hoje não é diferente, amanhã diferente não será, porque o mundo sempre tentará destruir a palavra de Deus. O que o mundo quer não é o que a palavra de Deus ensina. O mundo quer o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, a relação homossexual, o casamento gay, a liberação do aborto, o consumo das drogas, a imoralidade, a prostituição, e a lista é longa de coisas que o mundo quer e que Deus, na sua santa palavra, condena. De modo que não é extraordinário que o mundo atente, acuse, tente ridicularizar, destruir a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Não é a isso que estou me referindo. Estou me referindo a líderes religiosos, pastores, padres, teólogos, youtubers, que de dentro do próprio seio da comunidade cristã têm levantado ataques contra a Bíblia Sagrada, contra a santa palavra do Senhor. De modo, meus queridos, minhas queridas, que nós estamos vivendo hoje, aqui no Brasil,
uma verdadeira batalha pela alma da igreja. E essa batalha só será vencida se nós estudarmos a palavra de Deus e a considerarmos como palavra de Deus. E temos muitos motivos para isso, muitas razões para amarmos a Bíblia, para acreditarmos na Bíblia, para praticarmos aquilo que a Bíblia ensina. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, existem semelhanças entre a Bíblia e Jesus Cristo. Vejam que interessante. É possível até mesmo estabelecer, a partir destas semelhanças, algumas analogias. Porque, irmãos e irmãs, tanto Jesus quanto a Bíblia são chamados na Escritura de palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo, é o logos de Deus. A Escritura é a palavra de Deus, e isso é interessantíssimo e estabelece algumas correlações. Jesus é a palavra encarnada de Deus. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Jesus é ao mesmo tempo divino e humano. Jesus é 100% Deus e 100% homem. A Bíblia é ao mesmo tempo divina e humana. É humana porque foi escrita por homens como Pedro, Moisés, Tiago, Jeremias, Davi. É divina porque esses homens não falaram de sua própria cabeça, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Sendo Jesus humano e divino, nele não se encontrou pecado. Jesus foi perfeito, porque nele habitava a plenitude da divindade. Sendo a Bíblia divina e humana, nela não se encontra erro. Como em Jesus não se encontrava pecado. Jesus deve ter autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia Sagrada deve ter autoridade sobre a nossa Bíblia. Amados, não pode dizer que está sob a autoridade de Cristo quem não está sob a autoridade da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Alguém que diz que está em Cristo, mas não está na Bíblia, é um falso profeta. E eu vou repetir isso, porque é preciso que fique muito claro. Alguém que diga que está em Cristo, mas não está na Bíblia, é um falso profeta. Porque Cristo reconheceu, respeitou, referendou a Escritura Sagrada como sendo a expressão da vontade do seu Pai, a santa palavra de Deus. Então voltemos ao versículo que lemos agora há pouco. O verso 160 do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, o maior dos Salmos, e não por acaso dedicado ao maior dos livros, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O que este verso nos afirma e nos informa sobre a Escritura, quando diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Primeiro, nos ensina que a Bíblia é verdadeira. O versinho começa fazendo essa afirmação: a soma da tua palavra é a verdade. Talvez na sua versão, na sua tradução, esteja escrito assim: desde o princípio, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o que o autor está dizendo é que desde a primeira letra até a última letra, o que nós encontramos na Bíblia é a verdade. Nós não podemos ler a Bíblia como quem cata feijão, escolhendo. Esse verso vale, esse verso não vale. Aqui Deus está falando a sério, aqui não é bem assim. Essa é a metodologia de Satanás, é a metodologia da serpente, é a exegese do diabo. Porque foi dessa maneira que ele interpretou a palavra de Deus perante os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
Vocês podem comer de todas as árvores do jardim? Não, Deus disse que tem uma árvore que nós não podemos comer, porque se nós comermos nós vamos morrer. E Satanás, através daquela serpente, disse: olha, não é bem assim. E colocou em dúvida a veracidade da palavra de Deus. E meus queridos, minhas queridas, quando nós colocamos em dúvida qualquer parte da palavra de Deus, estamos colocando em dúvida a totalidade do Deus da palavra. Porque se Deus erra ou mente em um ponto, o que o impede de mentir ou errar em outros? Ou a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, ou ela não é a palavra de Deus em parte alguma. Eu gostaria de citar esta frase de Martinho Lutero. É o próximo slide, e considere com seriedade o que está sendo afirmado aí por um dos reformadores do século XVI. Martinho Lutero afirmou: embora as Escrituras tenham sido escritas por homens, não são dos homens, nem vêm dos homens, mas de Deus. Todo aquele que é tão ousado a ponto de acusar a Bíblia de fraude e engano em uma simples palavra, se arrisca a acusar Deus de fraude ou engano em todas as palavras. Por isso, é verdade absolutamente e sem exceção, que ou se crê em tudo ou não se crê em nada. Nós não temos escolha. Nós não podemos pegar versinhos da Bíblia e dizer: olha, isso aqui está ultrapassado, isso tem que ser atualizado, tem que ser revisto, tem que ser reescrito, tem que ser repensado. Ou se crê em tudo, ou não se crê em nada. É o que o verso está nos dizendo: a soma da tua palavra é a verdade. A totalidade da Bíblia Sagrada é a verdade. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não temos que escolher em que confiar quando Deus diz. Se Ele disse, a gente confia. Porque a soma das suas palavras é a verdade. Mas também o texto nos diz que a palavra de Deus é correta. A Bíblia Sagrada é correta. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. O texto está nos informando então que as ordenanças de Deus são justas. E cada uma delas, todas elas, cada uma das tuas justas ordenanças, diz o texto sagrado. A Bíblia Sagrada nos ensina o que é justo, o que é correto, o que é santo, o que é bom. Os preceitos de Deus visam o nosso bem, o bem do nosso semelhante e a glória do nosso Criador. Quando Deus diz: não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ou estabelece qualquer outro mandamento, preceito, ordenança, faz isso porque isso é o correto, é o santo, é o justo, é o bom. Como qualquer pai humano procura o melhor para o seu filho ou para a sua filha, o Pai Celestial procura o melhor para os seus filhos. A diferença é que Ele faz isso com acerto, perfeição, 100% das vezes. Pode acontecer de nos depararmos com uma ordenança, um preceito de Deus, que nos pareça difícil ou desagradável. Mas eu não me esqueço que quando as minhas filhas eram pequenas, eu precisava colocar na boca delas o remédio amargo ou segurá-las para que a enfermeira afundasse no bracinho a agulha da injeção. E ainda que elas não gostassem, aquilo era para o bem delas. Com o nosso Pai Celestial não seria diferente. Podemos confiar. Podemos confiar.
cada uma das tuas ordenanças é justa. E é por isso, queridos, que quando o assunto é Bíblia, não basta conhecer, é preciso praticar. Tiago, o irmão de Jesus, dizia: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a Bíblia é um livro correto, santo e justo, deve não apenas ser conhecido, precisa ser obedecido. Amém, povo de Deus? Que nós sejamos não apenas estudiosos da Bíblia, conhecedores da Bíblia, mas praticantes dos preceitos da santa palavra do Senhor. E uma terceira e última coisa que esse versinho nos ensina, é que a Bíblia é eterna. Então a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é correta e a Bíblia é eterna. A soma da tua palavra é a verdade. Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Queridos, que coisa maravilhosa. A Bíblia não tem prazo de validade. E é por isso que ninguém pode dizer que a Bíblia está ultrapassada. É por isso que nós não podemos folhear as Escrituras e dizer: olha, de alguma forma, a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso contexto nos leva a colocar de lado aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não envelhece. Deus não fica ultrapassado. Pelo contrário, ele afirma: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda de ideia. Deus não chama o VAR. As irmãs não entenderam nada? Pergunta depois para o marido em casa, que o marido explica que negócio é esse. O que Deus diz, Ele mantém. E amados, aleluia por isso. Se o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fosse alguém que repensa, revê, que garantia nós teríamos de que as suas promessas seriam cumpridas e que teríamos segurança no nome e no sangue do nosso amado Salvador. A palavra de Deus é sustentada pelo fato de que seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não há borracha para apagar, não há caneta para reescrever, não há teólogo para repensar. Louvamos a Deus, porque a sua palavra é atual. A Bíblia não precisa ser reescrita ou atualizada, porque Deus não erra, Deus não envelhece e Deus não pode mentir. Essa frase é de John William Burgon. Ele diz que a Bíblia não é nada menos do que a voz daquele que se assenta no trono. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Altíssimo. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Mas há pessoas que estão ensinando coisas diferentes, seguindo a exegese do Satanás. Então, amados, nós precisamos estar atentos. Estudemos a palavra de Deus. Conheçamos a palavra de Deus. Creiamos na palavra de Deus. Pratiquemos a palavra de Deus. Porque cada livro, capítulo, sílaba e letra da Bíblia Sagrada são pronunciamentos diretos daquele que se assenta no trono, o Deus do universo, o Todo-Poderoso. Fica então o convite para que você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical o faça. Temos classes para todas as idades e estudamos sempre as Sagradas Escrituras, desde o bebezinho lá no berçário até o ancião mais idoso tem acesso na igreja ao ensino bíblico, nos cultos dominicais, nos cultos de quarta-feira, nos encontros de idosos, adolescentes ou jovens, mas fica também o apelo para que a leitura da Bíblia Sagrada seja um hábito salutar
que você conserve na intimidade da sua casa. Você tem o costume de ler a Bíblia e orar todos os dias? Esse é um santo hábito. Um santo hábito. Porque eu vou dizer uma coisa para você com todo carinho. O pão de ontem não vai sustentar você hoje. Assim como todos os dias o corpo precisa de alimento, assim a alma, assim o espírito. Portanto, estudemos a palavra de Deus. Nela encontramos direção para os nossos passos e alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus.